Graça e paz, queridos. Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 17, está aí, aqui no telão, vai estar também. Jeremias 17, do 5 ao 10, perdão. Jeremias 17, do 5 ao 10. E depois, 1 Reis 19, do versículo 1 a seguir. Amém. Vamos lá. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos, desertos da terra salgada, inabitável. Queridos, presta bem atenção. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Ou seja, esse homem que confia no homem, olha onde vai ser a casa dele. Ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitável. Agora olha só a habitação do justo. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é a sua força, é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor virá. Porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca, o ano da seca virá. Fala para o irmão aí, ei, o ano da seca virá. O calor virá. Dor você vai passar, pode falar para ele. O pastor já vai falar de dor de novo. Deixa eu levantar daqui. Não, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus. Enganoso é o coração de quem? Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração e aprovo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Agora, 1 Reis 19, versículo 1 até o versículo 16. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um dos profetas. Elias ficou com medo e levantou-se para salvar a vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa, um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Então respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel
deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho. Fala para o irmão que está ao seu lado aí: vá, volte ao seu caminho, para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Amém. Pai querido, no nome de Jesus eu estou aqui. Estou aqui pela tua graça, Senhor. Estou aqui porque o Senhor me encontrou naquela cruz. Senhor, eu mesmo não teria me encontrado, mas o Senhor me encontrou. E estar aqui hoje é uma grande honra de poder servir teu nome, Senhor. Como é bom te adorar. Como é bom acordar na tua presença e passar o dia na tua presença. Como é bom se sentir útil, mas uma utilidade que é um tesouro que é juntado aí no céu, Senhor. A cada dia me dá um coração de filho, caráter de filho. Cada dia me dá, Senhor, um coração que pulsa pelo que o Senhor pulsa. E que cada um que está aqui, que veio ouvir o Senhor, e não veio ouvir a mim, veio ouvir o Senhor, eu me coloco como teu porta-voz, Senhor. Fala, Senhor, através de mim, que sou um nada, mas o teu povo, que é teu filho, tua herança, eu que sou teu filho, tua herança, Senhor, tenho necessidade de ouvir tua voz. Senhor, pequeno que sou, e tão pobre, Senhor, o Senhor agradou a ti, ó Deus, ganhar o teu povo pela loucura da pregação do Evangelho. Então usa a minha boca mais uma vez pelo teu favor, e que cada um que passou pelas portas deste templo, Senhor, não saia da mesma maneira que entrou, mas saia transformado pela tua glória, porque essa glória, ela é de glória em glória. Senhor, vai limpando a nossa vida, limpa, Senhor, áreas de nossa vida que não foram limpas hoje, sara áreas que não foram saradas, transforma-nos em pontos que não fomos transformados, e que hoje aqui seja um ponto de ruptura com todo o mal, com todo aprisionamento, e um tempo do novo do Senhor na nossa vida. Estabeleça teu reino aqui mais uma vez, Senhor. Glorifica teu nome como o Senhor já tem feito nos louvores, na adoração, na oferta, como o Senhor tem feito em todos os atos desse culto. Nós entregamos esse tempo nas tuas mãos e pedimos: venha teu reino. Nós nos consagramos a ti, nos colocamos na tua santa presença para ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das principais causas da dor emocional é a decepção. A decepção, ela deriva das expectativas que depositamos em pessoas nas quais nós confiamos, de quem gostamos, de quem esperamos lealdade, fidelidade e um tratamento justo. A decepção, ela pode levar a pessoa a um estado de inconformismo tão grande, que o indivíduo pode passar anos da sua vida obcecado em encontrar as razões pelas quais ela foi traído em seus sentimentos mais sinceros pelo outro. Essa pessoa pode querer a qualquer custo entender o porquê alguém em que depositou tanta confiança
tanto amor, acabou agindo daquela maneira, ao ponto de querer destruí-la. Essa pessoa, ela vai ficar pensando como que essa pessoa maculou todo o bom sentimento que tinha por ela, que nutria por ela, o ofendendo. Toda uma história de bem-querer fica comprometida, dando lugar agora a um sentimento grave de injustiça. É como se essa pessoa ferida, algo morresse dentro de si. Queridos, desilusões, elas podem mudar para sempre a personalidade de uma pessoa. Desilusões que não são curadas, ressignificadas, elas podem mudar para sempre a personalidade de uma pessoa. As desilusões, elas geram decepções e podem comprometer a forma como as pessoas lidam com uma determinada situação da vida. Porque muda o comportamento da pessoa depois da desilusão e ela começa a reagir de uma maneira totalmente diferente de antes. Por exemplo, um filho que descobre que seus pais não são pais biológicos e que mantiveram o segredo da adoção. Esse filho, se sentindo traído, decepcionado, desiludido, pode se tornar uma pessoa desconfiada, retraída e insegura. Esse é alguém que esse filho sempre confiou, que sempre entregou o coração. Agora ele pode começar a se comportar de uma maneira infiel, como uma forma de se vingar ou se proteger de uma nova decepção. Da mesma maneira dentro do casamento. Você que confiou num parceiro, que ele jamais quebraria o acordo da fidelidade, pode, infelizmente, se você tem um aprisionamento no outro, passar a ser infiel, praticar uma vingança, só por causa do medo, só por causa do aprisionamento no outro. Por isso que 1 João 4,18 vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque tem os falsos. Mas quando nós estamos nos falsos amores, e a desilusão nos fere, nós não estamos no verdadeiro, a vingança, o famoso troco, será o mecanismo como essa pessoa ferida vai se proteger e reempoderar o ego ferido, protegendo de uma nova decepção. O rompimento abrupto e sem explicações de um relacionamento que parece ir bem, pode deixar uma pessoa à deriva, suscitando muita raiva, e por um lado também muita culpa, por o outro ficar agora paralisado, porque foi deixado. Essa pessoa, ela empregará muito tempo tentando encontrar as razões para aquela atitude do outro. Por que o outro me deixou? O relacionamento está vindo bem. De repente, essa pessoa vai gastar tempo e energia preso naquele abandono. O funcionário que acredita estar absolutamente dentro das regras da empresa, desempenhando bem o papel, ele pode entrar num redemoinho de desilusão ao ser preterido uma outra pessoa na promoção e ele dispensado, e até mesmo demitido da empresa, acreditando que ele não poderia ser demitido, que a demissão foi injusta. Isso é uma grande desilusão profissional. Eu, por exemplo, nos meus 3 primeiros empregos eu fui demitido. O primeiro eu fui demitido com 1 mês, o segundo com 2 meses, o terceiro com 3 meses. Olha, melhorei, né? Aleluia. Sério? Eu fui trabalhar numa vidraçaria, eu me mandaria embora, eu era horroroso. Fui mandado embora com 1 mês. Depois fui trabalhar numa empresa de fibra, fui mandado embora com 2 meses. Mas com 3 meses eu fui mandado embora da terceira lugar que eu fui trabalhar numa importadora. Gente, eu vou falar algo para você, eu fiquei tendo pesadelo durante um bom tempo. Porque o diabo, ele se alimenta de medo. O diabo se alimenta de medo. Porque a desilusão comigo, e a desilusão foi tão grande que eu fiquei preso naquilo. Isso é chamado de trauma, traumatose, ferida. E eu começo a me questionar, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir trabalhar numa empresa? Será que eu vou conseguir manter uma família? Você, numa tenra idade, começando uma carreira, às vezes você nem descobriu a vocação e você já coloca uma marca para a vida toda. Eu lembro que
nunca tinha reprovado, mas com 17 anos eu já estava trabalhando numa empresa. Depois de passar por esse ciclo, Deus me apresentou a minha vocação, vendedor. E com 19 anos eu já ganhava 15 salários mínimos. E o problema é que eu faltava muito nos estudos, porque eu viajava demais. E eu reprovei 3 anos seguidos por falta. Nota, eu tirava nota excelente. Graças a Deus, inteligência Deus me deu. Só que eu faltava muito e não tinha como justificar aquelas faltas. Eu conseguia até algumas. E eu sempre reprovava no estágio de contabilidade. Gente, no 4º ano eu já não queria estudar mais. Eu ganhava 15 salários mínimos. Para que eu ia estudar? Na minha cabeça. E o meu cunhado, para a glória de Deus, ele falou: não, você tem que estudar. E ele me matriculou na sala dele, porque ele estava atrasado. E ele fazia os trabalhos, respondia, ele me ajudou. Né? Não era nada imoral. Eu segurei também as minhas viagens, porque eu fui ajudado. Mas eu confesso para você, que eu com quase 30 anos de idade, eu tinha pesadelos que eu estava reprovando, que eu era burro. Talvez aconteceu isso com você. E eu acordava assustado: meu Deus, eu tenho que terminar meus estudos ainda, até que eu caí em mim, de que eu já estava formado. Gente, isso Deus curou, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Isso Deus curou, isso saiu de mim. Quando Deus foi me dando uma nova identidade, uma identidade segura em Deus. Queridos pais que acreditavam ter feito o melhor por seu filho, eles podem acabar vivendo mergulhados na culpa. Quando esse filho dá as costas, deixando de viver as leis dos seus pais, para viver a lei de amigos, toda aquela orientação que os pais deram, toda aquela parceria dos pais, foram jogados no lixo. E isso pode gerar um desapontamento tão grande dos pais, que pode fazer com que eles entrem numa grande desilusão. Por outro lado também, quando os filhos descobrem que os pais que eram parceiros deles, passam a falam mal dele pelas costas dele, ele descobre que ele é alvo de fofoca, de maledicência. Ele descobre que os pais não confiam nele, que aquela confiança aparente não é uma confiança verdadeira, que quando eles estão longe dos filhos, eles falam mal e o filho descobre. Esse filho se sente apunhalado pelas costas, e agora ele passa a entrar aonde? Num prumo de rebelião. Ou entra por causa dessa desilusão, numa grande desconfiança em todos os relacionamentos. Porque os pais são as principais responsáveis por deixar um legado de identidade, de segurança, de confiança. E quando essa relação de confiança é quebrada, a desilusão vem, esse filho fica com uma marca de desconfiança, se não for ressignificado. Porque eles colocaram a existência deles na identidade dos pais. Então fica com uma marca como se toda pessoa fosse desleal e toda pessoa fosse praticar com ela uma injustiça. Querido, segundo o dicionário, desilusão significa ficar sem esperança, deixar de crer, sensação de frustração, perda da alegria, decepção, início da depressão. Toda pessoa, querido, toda pessoa saudável vai passar por 3 fases na vida. Primeira fase que você vai passar na vida, a ilusão. Toda criança, ela nasce iludida, embora ela nasce má. Toda criança, ela desenha um mundo colorido, onde tudo é perfeito. Toda pessoa é boa, tudo é maravilhoso, o céu está sempre azul. E à medida que o tempo vai passando, as quebras vêm vindo. As quebras com a figura do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, dos amigos, dos vizinhos, dos professores, dos pastores. E à medida que o tempo vai passando, a pessoa vai se desiludindo, ela vai se frustrando, ela vai perdendo a ilusão. Então a ilusão é a primeira fase. A ilusão, ela dá um bem-estar para a gente, ela dá um senso de segurança, sim ou não? Por isso que todos nós gostamos de ver iludido. Por isso que Sócrates diz que a ignorância é uma bênção. Lógico que ele está sendo irônico, mas o que ele está querendo dizer é que você não conhecer
traz segurança, sensação de segurança. À medida que você acha que uma casa é sempre segura, o carro é sempre seguro, mas quando você passa por um acidente, quando você é assaltado, quando você acredita e de repente você vê que aquilo não é tão seguro, você vive o quê? Uma desilusão. E essa é a segunda etapa para você chegar a ser uma pessoa saudável. A segunda etapa é desilusão. Depois da ilusão vem a desilusão. Quando você se desilude mesmo. Quando você nota que nem todo mundo é bom. Que na verdade não existe ninguém bom. Existem pessoas mais aperfeiçoadas por Deus. Mas não existe nenhuma pessoa que não vai te ferir nessa vida. Porque você vai ferir pessoas. Eu sempre tenho dito aqui na igreja que o amor brota das decepções. Você nunca vai poder dizer que ama alguém enquanto não se decepcionar. E a única escolha do amor é você escolher quem você vai ferir e quem você vai deixar te ferir. Isso é maturidade. É você sair da ilusão e entrar na Mas a desilusão é um campo doloroso do ego. Ninguém quer entrar na desilusão porque o ego machuca. A gente prefere fazer o quê? Todo mundo é perfeito, todo mundo é perfeito, o mundo é maravilhoso. Mas quando vem o problema, a tua queda é tão profunda, porque você não quis sair do quê? Da ilusão. Porque a desilusão é algo necessário para a terceira etapa, a maturidade. Anote isso, você só pode chegar à maturidade se você já foi desiludido. Você só pode chegar à maturidade quem já foi desiludido. Só pode chegar à maturidade quem já foi desiludido. Pessoas desiludidas, queridos, são pessoas que não vivem mais na Disney. Você pode ir até lá. Legal, né? Mas você não vai acreditar que o mundo é The World Disney Fantasy. Achar que tua princesa, tua esposa vai vir num cavalo branco, ou teu príncipe, que ela vai assim emanar cheiros de perfumes franceses a vida inteira. Você vai ter que aprender e entender que por mais que a pessoa tenha traços maravilhosos, ela vai ter defeitos terríveis. Pessoas desiludidas são mais difíceis de conquistar. Geralmente a gente quer conquistar quem? Toda pessoa insegura quer conquistar quem? Mulheres mais velhas ou mais novas? Gente, pessoas mais maduras são pessoas geralmente mais desiludidas. E são pessoas mais difíceis de você conquistar. Só que são as pessoas que geralmente soltam as pedras mais rápido. Quem não tem pecado, atire. Quem que soltou primeiro? Do mais velho para o mais novo, porque o mais novo tem um senso de justiça própria. Ele tem um senso, e o imaturo é isso, porque às vezes você tem 45 anos e ainda é criança, porque você ainda está iludido, você ainda está querendo que o mundo seja colorido. E essas são as dificuldades que você não solta a pedra, mas a pedra que você não solta é a pedra que vão jogar em você. Quando uma pessoa é madura, ela é a primeira a soltar a pedra, porque ela não tem ilusão. Ela sabe que o outro só erra num pecado diferente. Mas se eu quero colher compaixão, se eu quero colher misericórdia, eu tenho que dar a misericórdia. A desilusão, ela é necessária. As pessoas, as mais maduras, as pessoas que já passaram por mais desilusões, são pessoas mais difíceis de ser conquistadas. Porque nós ficamos ariscos, sim ou não? Tem um ditado que diz: gato escaldado tem meio de água fria. Mas também são pessoas mais difíceis de romper a aliança, porque elas não entram numa relação idealizada. Eu não vou me relacionar com o pastor Fábio, pastora Jude, achando que eles são perfeitos. E eu nunca vou perder admiração por vocês, nunca, porque eu não estou procurando encontrar a salvação da minha vida em vocês, eu já tenho o Salvador.
Pessoas imaturas são pessoas idealizadas que querem encontrar alguém, um salvador. E pessoas que já se desiludiram, elas são pessoas mais ceganhas, né, minha amiga Judy? Só que quando você conquista a pessoa porque você mostrou lealdade, e não significa que não pode haver uma quebra da lealdade. Ao mesmo tempo, uma pessoa que é mais difícil ser conquistada, é mais difícil a aliança mais dura, a aliança mais grossa. Olha, a minha não quer nem sair, ó. É mais difícil de ser o quê? Quebrada. Queridos, todo ônus tem um bônus maior. Quem quer um salário maior aqui? Resolva problemas maiores. Às vezes nós queremos um resultado que nós não pagamos, porque a gente quer coisa fácil. Por isso que muita gente não está dentro da igreja. Porque a pessoa quer só prazer, mas um prazer temporal da carne, aquele prazer instantâneo, o amor líquido. Aquele amor buffet que você vai lá e se serve, aquele amor instantâneo, nesse miojo líquido, mas não tem substância. A imaturidade é aquilo que coloca você num relacionamento falso, num relacionamento sem conteúdo, que vai fazer com que você, não pagando o preço certo, aquilo não durará. A imaturidade gosta de coisas fáceis. Por isso que uma pessoa tão pouco amadurecida é pedófila. Porque ela acha que a única capacidade que ela tem é de conquistar a criança. Por isso que o abusador é um homem tão nojento, porque ele acha que o lugar que ele tem poder para tocar é no quê? Naquele que não tem voz. Ele é tão pequeno, ou ele é tão pouco resolvido na identidade, que ele só se vê potente para tocar numa criança. Queridos, o desiludido, ele cria um monstro dentro de si, e o alimenta através da autocomiseração que brota da ferida. O desiludido que não quer entrar na terceira fase da maturidade, ele cria o que dentro dele? Um monstro. Que esse monstro se alimenta do que? Da autocomiseração. Tadinho de mim, fizeram comigo, me traíram, pastor. Você nunca traiu ninguém, não? Pastor, me roubaram, pastor. Olha no espelho, ovelha. Pastor, eu nunca pequei nisso. Mas você peca todo dia em outra coisa. Esse é o problema da justiça própria, porque a gente só quer soltar a pedra se o pecado for igual. Nós temos que aprender a soltar a pedra, mesmo que o pecado do outro seja diferente do meu. Nós temos que parar de querer, querido, julgar o outro. Autocomiseração é o sentimento de querer ser criança, de querer ser iludido, querer continuar iludido, porque acha que o lugar da segurança é o lugar da ilusão. Tem gente que gosta de ficar no escuro. Queridos, a ferida não é, a dor que abre em você não é um lugar de escuridão, é um lugar de luz. Quem está entendendo isso? Porque no momento que você conhece o que você vai ter que enfrentar, é o primeiro ponto para a cura. Nenhuma doença é curada sem luz. E a luz, às vezes, ela vai trazer a ferida à tona. E não é para a morte. Essa ferida é para a cura. Às vezes você está orando há tanto tempo para Deus mudar a tua história, e você se esquece que às vezes a cura da tua história está vindo a ferida à tona. Mas quando a ferida vem, o que a gente quer fazer com ela? Vamos colocar uma pedra em cima, um pano quente? Vamos varrer para debaixo do tapete? Não, a cura vem com o enfrentamento. A Bíblia está cheia de história de desilusões com o homem, por exemplo, Agar. Lá em Gênesis 21, do 9 ao 21, Sara não podia ter, Deus já tinha feito uma promessa para Sara, que ela ia ter filho, sim ou não? Só que o tempo estava passando, e tem gente que não sabe esperar a promessa. E quando você não sabe esperar a promessa, você vai entrar no enrosco. Ela se apressou e deu a Agar, uma concubina dela, para ter um filho como se fosse dela. E ela tem Ismael.
Só que 25 anos depois, a promessa se cumpre. Com 99 anos, Sara tem Isaac. E detalhe, agora Isaac cresceu. E são adolescentes. E esse Ismael ferido, porque era rejeitado. Toda pessoa ferida fere. Começou agora a ferir Isaac. Começou a zombar de Isaac. Começou a chacotear Isaac. A mesma Sara que entregou Agar para ser concubina, é a mesma Sara que manda Agar e Ismael embora de casa com um cântaro e um pouco de pão. Irmão, chega uma hora que Agar está num deserto. E ela está do lado de um poço. O que mais me assusta é que ela está do lado de um poço, mas ela não enxerga água, por causa da desilusão. E ela diz o quê? Senhor, eu quero morrer. E gente, ela se afasta a cerca de 300 metros, uma flecha, para poder não ver o filho morrer. Uma pessoa ferida, às vezes ela está do lado de um poço, mas ela não consegue enxergar água. E às vezes ela se afasta da pessoa, não é porque não ama, é por causa da ferida, da desilusão, porque ela não quer ver o outro morrer. Às vezes a gente não está preocupado só com o outro, a gente está preocupado com o quê? É melhor você morrer abraçado do que morrer longe. Quem está entendendo isso? Deus fala com aquele menino, a Bíblia diz por causa do menino. A Bíblia não diz por causa de Abraão, a Bíblia não diz por causa de Agar, a Bíblia não diz por causa de Sara, por causa do menino. Deus falou com ela. Pode ler o texto. E ela viu a água por causa do que Deus teve compaixão de quem? Do menino. Irmãos, Ismael são os árabes. E Sara teve Isaac, que são os judeus. Eles estão em guerra até hoje. Quando você desobedece a Deus, as consequências da sua desobediência podem durar uma vida. O perdão de Deus vem, sim ou não? Mas as consequências, elas ficam. Um outro exemplo é Samuel. Samuel, ele era rei, ele era juiz, profeta e sacerdote. Ele tinha uma tríplice função. E lá em 2 Samuel 6, do 14 ao 23, vai falar que o povo quer um rei, porque o povo era invejoso, o povo era imaturo. Toda pessoa imatura, ela quer copiar o outro. Ela não quer ouvir a voz de Deus, ela quer copiar o outro. Não faça só o que está dando certo, isso é pragmatismo. Tudo que está dando certo é certo. Não. Faça o que Deus mandou você fazer. E aí aquele povo pede para eles um rei, porque todas as nações vizinhas tinham um rei. Mas note, quem que era o rei? Quem que era o rei de Israel? Deus. O profeta, o juiz e o sacerdote, que era Samuel, era só o porta-voz. Imagine que eles estão tirando o rei dos reis e o senhor dos senhores do trono para colocar o quem? Um rei. E interessante que no versículo 5, lá em 2 Samuel 6, versículo 5, vai dizer algo tão poderoso, que vai dizer assim: olha, nós não queremos mais você está velho. Rapaz, aquele homem que serviu aquele povo tanto tempo, está sendo chamado do que agora? Você está velho, você saiu de moda. Já pensou o pastor Fábio dar a vida dele aqui na igreja? Chega um dia, a moçada reúne uma diretoria e diz: olha pastor, nós não queremos mais o senhor, que o senhor está velho. E diz mais, os seus filhos são desviados. Você julga uma pessoa por quê? É o 6, capítulo 8, versículo 1 Samuel 8:5. 1 Samuel 8:5. Você julga uma pessoa por causa do filho, porque os filhos não seguiram o caminho de Samuel. Gente, Samuel era um homem íntegro, sim ou não? Lei da responsabilidade. Você não é responsável pelos seus filhos. Os filhos não levarão a culpa do pai, nem o pai levarão a culpa. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. Então agora Samuel está sendo rejeitado, e ele está vivendo uma grande desilusão. Por quê? Porque ele perdeu a utilidade. Porque o povo está querendo um rei que não é Deus. Isso é uma grande desilusão, irmãos. O texto de Samuel vai dizer assim: olha, Deus, esse povo está querendo um rei, Senhor, isso não é justo. Dá para eles.
Deus não é carente. Tudo que Deus faz é por amor a nós. Irmão, se você ler a sequência desse texto, vai dar 10 tipos de medo em você. Porque você vai ver, eu vou dar um rei para eles. Os reis vão colocar os seus filhos para fazer isso, eles vão tirar a terra de vocês. Você consegue enxergar a nação? Porque toda autoridade saqueia o povo para manter alguns luxos. E ele diz assim, mas faz o que eles estão querendo. E ele diz assim para Samuel, Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram? Sai de cena, porque você é só o porta-voz. Mas Samuel tem que lidar com uma grande desilusão. Lá em 2 Samuel 6, do 14 a 23, conta a história de Mical e Davi. Davi casou com Mical, a filha de Saul. E Mical, ela fica com muita mágoa, porque Davi se torna um grande rei. Ele tinha outras esposas, ela também era uma mulher muito frustrada pelo pai. E Davi volta vitorioso de uma batalha, traz a arca, ele está dançando lá. E numa dessas ele estava levantando tantas pernas que ele mostrou o fundo. E aí a Mical olha para ele e diz, isso é uma vergonha. Como que a decepção, quando a gente coloca todas as nossas expectativas em quem? No outro. E a gente confunde individualismo com individualidade. Uma pessoa pode continuar, queridos, mesmo no casamento, tendo a sua individualidade. O que você nunca pode tomar uma decisão que é conjunta sozinho, porque isso é individualismo. E o casamento é o fim do individualismo. Só que o casamento não é o fim da individualidade. Eu posso dançar do meu jeito, eu posso ouvir a música que eu quero, eu posso comer a comida que eu quero. O casamento não é o fim da individualidade. E ela julga Davi pela ótica dela, pela cosmovisão dela. Só que ao mesmo tempo que ela se decepciona com Davi, Davi se decepciona com ela. Como que você não deixa eu me alegrar com a minha vitória? Porque ele vê que ela está triste com a vitória dele. Isso aqui é uma grande desilusão. Paulo e Pedro, a Bíblia vai falar que Paulo se converte no caminho de Damasco, você sabe a história, ele vai lá se unir aos apóstolos, e ele fica 3 anos em Jerusalém, mas você sabe que tem uma grande quebra, porque tem uma grande discussão entre Pedro e Paulo, por causa da lei da graça. E chega um momento que Pedro manda Paulo embora, ele desce pelo cesto, Paulo fica 16 anos afastado do ministério. Você conhece pessoas que ficaram afastadas do ministério por causa de uma desilusão? Paulo ficou 16 anos em Tarso plantando batata, né? Plantando batata é por minha conta. Por causa de uma desilusão. De repente, um tal de Barnabé, filho da consolação. Para tirar alguém da desilusão, só um filho da consolação. Tem filho de consolação aqui? Tem os Barnabés aqui? Aqueles que vão buscar os feridos. E ele vai buscar Paulo e devolve Paulo para o ministério. Mas detalhe, depois de um tempo, por causa de João Marcos, o sobrinho de Barnabé, eles começam a ter discussão por causa do menino, porque o menino abandona eles durante uma viagem missionária, a primeira, para a Ásia. E aí, de repente, Paulo briga e rompe com Barnabé. Irmãos, igreja é igreja desde que nasceu. Não vem com ilusão, não. Crente quebra o pau também, crente briga, crente fica bicudo. A Bíblia diz que houve uma grande, uma não pequena discussão entre eles. Uma não pequena, queridos, quebrar o pau. E a Bíblia diz que Paulo se une a quem? A Silas, e Barnabé vai para João Marcos. Com João Marcos, cada um vai para um lado. Não significa que depois eles não se consertaram, pediu perdão, estava tudo certo, era crente. Mas para andar dois juntos tem que estar do quê? De acordo. A Bíblia está cheia de desilusão com o outro. A vida é feita de desilusões, porque não tem jeito. Desilusão com Deus, a Bíblia fala de desilusão com Deus, um homem chamado Caim. Gênesis 4, do 5 ao 7. Caim faz um sacrifício mal feito, e aí diga-se de passagem que não é justo ficar desiludido com Deus, porque Deus não falha, nós falhamos, mas Deus não. O problema é que nós queremos ser aceitos de qualquer jeito, e Caim faz um sacrifício ao final de um tempo, ou seja, ele deu o resto, e Deus não aceita aquilo que não é primícia. De repente Caim fica bicudinho, Deus vem conversar com ele. Caim, olha, por que seu semblante está descaído? Por acaso se você não mudar eu não te aceito? Eu não rejeitei você, eu rejeitei seu comportamento. Muda seu comportamento que eu te aceito.
Senão, o pecado está na tua porta, cabe você desejar sobre ele, senão ele será sobre você. Caim mudou? Ele matou Abel. Queridos, a maneira dele se vingar de Deus e dizer: o Senhor vai ter que me engolir, eu vou eliminar o concorrente. Caim estava desiludido com Deus. A rebelião dele não foi contra Abel, foi por causa de uma desilusão. Quando nós queremos ser aceitos de qualquer jeito. Tem muita gente desiludida com Deus. Onde o senhor estava quando eu fui abusado sexualmente? Onde o senhor estava quando aconteceu isso comigo? Você não está preocupado com Deus, está preocupado com o teu ego. Você se esquece que o filho dele morreu na cruz. Você não tem Deus como Senhor, você tem Deus como teu funcionário. Você coloca no campo da herança o abuso sexual. Você coloca a culpa em quem? Quando você coloca no campo de herança? Coloca Deus. Queridos, Deus deu a lei da responsabilidade. Deus não é o abusador. E Deus criou leis espirituais. À medida que o homem quebra a lei espiritual, vai haver a transgressão. Havendo a transgressão, vai afetar você. Mas Deus, ele não fica interferindo o tempo todo. Ele tem leis que regem. E o problema não é a ferida, o problema não é o que fazem conosco, lembra? É o que nós não fazemos com o que fizeram. Jesus, ele está moído numa cruz, depois de surras, cusparadas, cores, enfim, uma série de tristezas. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem, porque maturidade traz potência. Você não fica refém de ninguém, você não fica refém de um comportamento de injustiça. Nós temos que aprender a sofrer desilusão. Jonas, para quem não sabe a história, os ninivitas eram um povo terrível. Os ninivitas eram um povo que tinha matado a mãe de Jonas e estuprado as irmãs dele. Não está no livro de Jonas, está no livro dos anais da história dos Hebreus. E de repente, Jonas, tudo que ele mais queria daquele povo perverso, que era estuprador, idólatra, gente, os ninivitas eram um povo horroroso, ela era uma pequena Sodoma e Gomorra piorada, e tudo que Jonas mais queria era que aquele povo morresse. Ele queria vingança pela mãe dele, pelas irmãs, por isso que ele pega navio para o outro lado. É fácil julgar Jonas, mas o problema é que Jonas ainda estava numa justiça própria. Como que eu vou receber uma graça e eu não vou dar essa graça? E aí ele parte para o outro lado, você sabe, a baleia faz, o grande peixe, né, a grande peixe faz ele se arrepender. Ele foi lá, não foi de bom querer não, queridos, é porque ele sabia que ele se arrependia. E você vê que Jonas vai pregar, mas ele não prega uma mensagem de arrependimento, ele prega uma mensagem de raiva. Isaías prega uma mensagem de arrependimento. Natã com Davi prega uma mensagem de arrependimento. Ele diz: vocês vão morrer daqui tantos dias. E para a glória de Deus, o povo veste pano de saco, se humilha, e Deus não mata ninguém, porque Deus é bom. O propósito do castigo é a correção, o propósito do castigo da correção é a reconciliação, não é a tua morte. Toda dor que Deus permite chegar em você é por causa da sua desobediência, e não é para a sua morte, é para o seu arrependimento. A morte só vem numa última instância, quando você não ouve Deus, e Deus dá muitos avisos. Deus te ama, Deus é bom. Jonas fica nervosinho, ele fica frustrado com Deus. E Deus dá uma lição sobre a graça para ele. Que ele faz crescer a boboeira e dá uma sombra, lembra? E depois ele vai lá e corta. Manda um bicho comer ela instantaneamente. Aí queima a cabeça dele do sol, ele fica irado. Fala: você está vendo como você gosta do que é bom, mas você não quer para os outros. Você vai ver Judas Iscariotes frustrado com Deus. Você vai ver que Judas se decepcionou, ele segue Jesus, mas Judas é zelota. O zelota era um partido, uma das ramificações judaicas, que eles eram os rebeldes, eles eram os revolucionários. E os zelotas queriam se livrar do Império Romano. Judas Iscariotes tinha tido sua família morta também. E ele queria uma revolução. Você pode notar que tem 5.000 homens naquela multiplicação de pães e peixes, mas estavam todos armados, prontos para uma guerra. E quando Jesus diz ali não, ele multiplica o pão e o peixe, manda todo mundo embora para casa, dizendo: o meu reino não é. Isso houve uma grande Queridos, toda decepção está ligada à nossa ótica sobre aquilo que queríamos. O que Caim queria? Me aceita de qualquer jeito.
O que Jonas queria? Mata esse povo. O que Judas Iscariotes queria? Não tem a ver com quem é Deus e com a verdade, tem a ver com as minhas necessidades não atendidas. Tem muita gente dentro da igreja revoltada com Deus, porque Deus não fez o que você queria. A pergunta é: quem é Deus? É você? Você sabe o que é bom para você? Irmãos, ou nós entramos por essa porta para morrer, ou nós já vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Ou você morre para Deus, ou você morre para o diabo. Morrer você tem que morrer, mas tem uma morte boa. De onde, como nasceu essa desilusão aí no seu coração? Você tem que perguntar. De onde veio essa desilusão? Como nasceu? Você já foi melhor filho? Você já notou, jovens que aqui estão, você já foi um filho melhor? Você já arrumou mais teu quarto? Você já organizou mais suas coisas? Você já foi mais amoroso com seu pai, com a sua mãe? Você já ajudou mais? Você nem visita mais, tem WhatsApp, tem telefone, tem tudo hoje, você nem lembra deles. Você já ajudou mais em casa, tanto fazendo coisas quanto com dinheiro. Ei pai, você já foi um pai melhor. Ei mãe, você já foi uma mãe melhor. Você já cuidou melhor dos teus filhos. Aonde foi que entrou essa amargura que você se perdeu? Aonde foi que você se desiludiu, que você piorou? Você, em vez de melhorar na vida, você, em vez de amadurecer e crescer, você piorou. Você entrou num quarto escuro, você não sai. Você se tornou uma pessoa amarga, cítrica, um pH muito cítrico. Uma pessoa amargurada. Uma pessoa que não tem mais um sorriso no rosto, não encontra o ponto positivo, sempre encontra o ponto negativo, tua vida cada vez vai pior. Aquele pai e aquela mãe que passeava, que brincava, que estava com o coração aberto, que era mais alegre, que o bom humor, queridos, é a menor distância entre duas pessoas. E quando você não consegue ter bom humor com os filhos, com a esposa, você não consegue rir dos problemas. Quando você não consegue rir da dor, é sinal que você está apodrecendo. A gente tem que aprender a rir de nós mesmos, irmãos. Rir de um tombo. Rir de um corte de cabelo que ficou feio. Você não cortou lá no Bruno Rafael. Lá é top. Senhor Freitas. Depois ele corta de graça o meu. Queridos, você já foi um funcionário melhor. Você já foi um aluno melhor. O que aconteceu com você? Por que você tirou a mão no teu trabalho? Você já foi um líder de célula melhor. Você já foi um discípulo melhor. O que aconteceu com você? Aonde foi que você se desiludiu? Ou você se iludiu e ficou desiludido? E a desilusão é essa tua expectativa frustrada. Você está respondendo a quem? Responda aí para mim. A quem você está respondendo? A Deus ou ao outro? Para pensar agora. A quem você está respondendo? A Deus ou ao outro? Porque a quem você responde é o seu governo. Se você deixou de estudar bem, trabalhar bem, de ser um bom líder por causa de uma pessoa, quem que governa você? O outro. Você é idólatra. A psicologia chama de dependência emocional, a Bíblia chama de idolatria. Quando você não está respondendo a Deus, você ama se o outro te ama. Isso a Bíblia diz que os fariseus também fazem. Que nós temos que amar a quem que nos odeia. Se você está respondendo ao outro, o outro manda em você, o outro te comanda. Se você tirou a mão da igreja, quando alguém falhou com você, você está respondendo a quem? A quem você servia, a Deus ou a alguém? Pastor brigou comigo, meu discipulador fez isso, a minha célula, eu me desiludi, pastor, eu me decepcionei. Você se decepcionou porque você criou expectativas no homem. Maldito homem que confia no homem, você merece se lascar. Você lembra que a minha pegada é essa, né? Eu não quero que você sofra, mas eu preciso usar o desfibrilador. Lembra? Porque a gente está acostumado com gente que vem fazer o quê?
você não muda com ninguém passando a mão na tua cabeça. Você muda ouvindo a verdade. Eu não estou maltratando você não, eu estou te usando um choque, porque você já está catatônico no seu ego. Você acha que o mundo inteiro nasceu para servir você, e você não nasceu para servir? Então eu quero que você morra mesmo, eu vou no seu velório. É aquela brincadeira, lembra? Não fica com raiva de mim não. Eu não quero que você morra, senão eu estou desejando para mim. O que eu estou querendo é te dar um choque, para você sair da autocomiseração. Tadinho de mim, pastor. Você não tem dó do outro não? Quando você machuca o outro, ou você não machuca ninguém? Quando você pisa, você vai pedir perdão? Você faz os caminhos de volta? Você é esse poço de humildade e humilhação? Ou você está colhendo o que você planta? As feridas que nós abrimos no outro. Por que a desilusão vem? Primeiro, quando nos desiludimos com pessoas ou instituições que amamos. A desilusão brota do amor. Quando nos desiludimos com pessoas ou instituições que nós amamos. Quanto maior o amor que você sente por uma pessoa, por uma instituição, maior vai ser a tua desilusão e consequentemente a dor. Quanto mais amor, mais desilusão, maior o ódio, que é o sentimento da dor. Do mesmo jeito que quem muito é perdoado, muito ama, quem é muito machucado, muito odeia. O ódio não é o sentimento contrário ao amor. O ódio não é o sentimento contrário ao amor. O ódio é o sentimento automático do amor que sofreu uma desilusão. Se você está odiando alguém, isso não é ruim, é sinal que você ama. O ódio é um convite ao conserto. O ódio é um convite ao arrependimento. Você sabe qual que é o sentimento contrário do amor? A indiferença. Porque daí você matou a pessoa. Enquanto você está sentindo ódio, é menos ruim do que você estar indiferente. Como é que o ódio acaba? Fugindo? Aonde o imaturo faz? Ele acha que entrar numa caverna resolve o problema dele. E ele se torna cada vez mais amargo. Ele vai se isolando dos relacionamentos, porque ele começa a criar falsas crenças. E ele vai se isolando, se isolando, se isolando, porque ele não sabe enfrentar, colocar em frente o que ficou. Ei, em vez de você virar um poço de ódio ou de indiferença, vai resolver o problema. Seja maduro, porque você fere e é ferido. Ou não? Essa semana você pode ter ferido pessoas. E essa semana pessoas podem ter. Se nós rompermos relacionamentos com todos que nos ferem, nós não vamos ser amigos de quase ninguém na vida. Irmãos, quem são as pessoas que mais nos ferem? As que mais amamos, as mais próximas, o pai, a mãe, o irmão, os melhores amigos. Quem são realmente as pessoas que nós passamos por desilusão? É um estranho? As pessoas que nós desiludimos é com pessoas íntimas. Quem não quer se desiludir não pode se relacionar. Por isso que realmente muita gente se isola e ela não se relaciona mais. Por quê? Porque ela não quer o quê? O relacionamento? Ela não quer desilusão. Isso é fraqueza, isso não é força. Isso é idolatria, porque você está se relacionando com a sua falta e não com completude. Você está indo lá tirar dos outros e não levar. Por isso você está sofrendo. Você não está sofrendo pelo outro, você está sofrendo pelo teu ego. Você não está sofrendo por força, você está sofrendo por fraqueza. Pessoas que realmente se relacionam com maturidade, elas se relacionam com a verdade. Quanto mais você se isola, e você vê que tem gente que tira a vida. Ela queria fugir da vida, ela queria fugir da dor. Mas a dor não foi o outro que colocou nela, foi ela que deixou ficar lá. Entende o que eu estou falando, queridos? Ninguém pode impedir o outro de te ferir, pode? Mas ninguém pode te excluir da vida. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Hebreus 12:15.
Se você está se excluindo da igreja, se excluindo da célula, do discipulado, se excluindo do casamento, você está fazendo não é por causa da ferida, é por causa da tua falta de disposição de resolver o problema. Você prefere se isolar e morrer, o orgulho, do que você consertar. Todo mundo que se desilude se mata? Hã? Claro que não. Então você tem que enfrentar, senão você vai isolar, vai se tornar cada vez mais amargo, vai terminar como um velho ranzinza e solitário. A desilusão sem ajuda só piora, o tempo não cura, o tempo não melhora, o tempo mata. O tempo cura, pastor, o tempo melhora, fica com câncer. E diz, o tempo cura. Toma um tiro e vai lá para casa e diz, o tempo cura, você vai morrer. O que faz curar é procurar o caminho de volta, é voltar aonde está a ferida, é voltar aonde o machado caiu, é voltar aonde você afundou e resolver o problema. Fugir não resolve sua vida. Queridos, você conhece velhos amargurados? Quem conhece? Gente solitária, chata, ranzinza, gente que você não suporta ficar quieto, perto, daqui a pouco vai ser você. Você vai ser pessoa que ninguém vai querer estar perto de você, sabe por quê? Porque você virou um poço de veneno. E não foi o outro que fez isso com você, foi você mesmo. Por causa da sua indisposição de humildade. Jesus falou, bem-aventurados os que são mansos e humildes de coração, eles verão a Deus. Quem quer ver Deus aqui? Seja manso e humilde. A desilusão sem ajuda vai piorar você. Nós vamos nos tornando arredio, isolando, vamos morrendo, não sonhamos mais. Depois de uma desilusão, Deus pode enviar uma pessoa muito boa para você, para andar com você. Mas pela ferida, você começa a pisar nela. Porque você começa a enxergar com a cosmovisão da ferida, todo mundo é mau. Você começa a transformar aquilo que é unitário no coletivo. Você começa a não ter mais um pensamento singular sobre o próximo, mas tudo agora é a ferida. Todo mundo é igual. E aí você perde aquela grande pessoa que Deus colocou do teu lado, porque você está enxergando ainda pelos olhos da ferida. Aquilo que você muda, presta atenção, anota isso. Aquilo que muda você é aquilo que te domina. Aquilo que muda você é aquilo que te domina. Se alguém mudou você num comportamento, é porque ele domina você. Realmente tem vezes que nós mudamos o outro no comportamento, mas realmente é por causa da ação do Espírito Santo em nós. E é uma mudança para melhor, sim ou não? Mas quando o outro te faz um mal e aquilo faz você ficar mal, quem que governava você? Aquilo que muda você é aquilo que te domina, aquilo que te governa. Anote isso. Somente aquilo que tem poder para te fazer mover. Somente aquilo que tem poder para te fazer mover é o que tem poder para te fazer parar. Se você parou, é porque essa pessoa tinha poder de te fazer mover, mas também agora te fez? Quem que era teu Deus? Se você é movido por esse relacionamento que você está vivendo, ele vai fazer você parar. No momento que tem a decepção, o que vai acontecer? Você vai parar. Se você é movido por elogios, quando vier a crítica, ela vai te parar. Porque você é governado pelo elogio. A crítica contrária, destrutiva, vai te parar, porque você não tem autocrítica. Se você é movido por dinheiro, quando faltar dinheiro, ele vai te parar. Agora, se você é movido por Deus, só Ele pode te fazer parar. Por isso que Jó não para. Jó, ao perder tudo, não perdeu nada. Porque ele não era movido por outra coisa que não era Deus. Se você não vencer a desilusão, as pessoas irão te tolerar, mas não irão te amar mais. Elas não irão desejar a tua presença, elas vão tolerar a sua presença. Irmãos, não tem coisa pior
do que as pessoas que não recebem a gente com alegria, elas nos toleram. Eu nunca gosto de ir num ambiente que eu sou tolerado. Eu não vou. Eu vou num ambiente que eu sou amado. Entende? Quando você chega na casa de uma pessoa, a pessoa não tem alegria de te receber, você gosta de voltar lá? Hã? A raiva, querido, a raiva é um sintoma de ferida da desilusão. E a pessoa ferida, frustrada, ela crê que a melhor defesa é o quê? O ataque. Toda pessoa que está atacando o outro, que está com raiva, sempre nervosa, com ira, é porque está desiludida e não resolveu a desilusão. Fugir para a sublimação. Fugir para a sublimação, o comportamento de fuga, não é o caminho da cura, é o caminho da doença. O caminho da cura é o caminho do enfrentamento, não das pessoas, do problema. Tem gente que enfrenta a pessoa e não enfrenta o problema. Queridos, bebida, cigarro, droga, pornografia, comida, academia demais, comprar coisas demais, desnecessárias, sexo demais, ou dentro do casamento demais, ou fora do casamento. Isso é comportamento de sublimação da dor. Você não quer resolver o problema, então você foge para um comportamento de fuga por causa da desilusão. Quer parar de se masturbar? Resolva a sua desilusão. A desilusão com seu pai, com a sua mãe. A perda da confiança. Você pode ver que todo gatilho para uma fuga de vício é quando você está numa situação que você está se sentindo inseguro. Pode ver. Quando você está numa situação que você está se sentindo em xeque. E aí você vai imediatamente, sentindo angustiado, vai para o comportamento de fuga. Porque isso vai linkar você com uma coisa do seu passado. Se você quer parar de fugir, enfrente. Enfrente a sua desilusão. Olha, queridos, o caminho da cura não é você guardar o monstrinho, trancar ele dentro de você. O caminho da cura é tirar o monstrinho daí de dentro. Por que nós nos desiludimos? Primeiro, por que nós nos desiludimos? Primeiro, porque temos uma visão errada da natureza humana. Ou pelo menos nos esquecemos da nossa condição. A Bíblia vai dizer sobre a lei do comportamento típico, que eu chamo também da lei da depravação total do homem. A Bíblia de Jesus diz que nenhum homem é bom, não há ninguém que é bom, senão Deus. A Bíblia diz que Davi diz: em pecado concebeu a minha mãe. Todos nós, sem exceção, ninguém aqui nessa igreja é bom. Ninguém aqui é bom, a não ser Deus. Então o nosso problema é que nós começamos a colocar o coração: maldito o homem que confia no outro homem, que fez do homem o seu braço. Você vai ficar sem braço, querido. Sem braço você não faz quase, mas tem gente que não fez só o braço, fez a perna, fez o tronco, fez tudo. Então, quando você tem essa quebra, por você ter colocado uma visão errada da natureza humana, nós nos desiludimos porque temos uma visão errada da natureza humana, ou pelo menos nos esquecemos da lei dessa condição humana. Não tem ninguém bom. Pra você ter uma ideia, uma criança contrariada, você já notou? Bebê. Tem bebê que morde o seio da mãe. Tem bebê que faz birra já. Criança em tenridade pequenininha, quase endemoniada. É ou não é? Imagine essa criança com um corpo de 28 anos. Ela mata a mãe. Mata ou não mata? Por que o bebê contrariado não mata a mãe? Porque ele não tem condições físicas. Porque ele ainda não tem o que, o bebê? Nenhum entendimento. Você entende? O problema é que tem as crianças de 40 anos e os bebês de 90 quilos. Porque ainda não amadureceu aonde? Por isso que mata. Porque não sabe lidar com a frustração. Não sabe lidar com a desilusão. E todas as horas vai ver por um comportamento do quê? De fuga.
O que nós chamamos de ignorância, a Bíblia chama de natureza. Fulano de tal é ignorante. Não, é a natureza do homem. Isso a Bíblia chama de natureza. A natureza é o nosso comportamento. Esse é o nosso problema. Nós temos uma visão errada da natureza humana. Nós achamos que o homem é bom. Sim ou não? Nós acreditamos que o homem é bom. E aí que mora o grande perigo. A visão errada das pessoas a nosso respeito. E é justamente isso que leva à queda. Quando nós temos pessoas que estão falando de nós, inclusive que nós o quê? Que nós somos bons. Ah, pastor, você é tão bom. Quando nós começamos a achar que o outro é tão bom, nós temos uma visão errada sobre nós. Não reconhecendo o nosso estado de miséria, nós vamos ser orgulhosos. Queridos, uma coisa que eu sempre digo ali, eu falo, Senhor, eu não valho nada. Às vezes eu tenho vontade de colocar a minha cabeça dentro do vaso. Entendo o que eu estou falando. Tem o pastor Aniceto, era um grande profeta, um homem de Deus. Foi discipulador do Irani, do Moacir. Homem usado por Deus como, assim, poucos na história. Esse homem era tão, assim, quando Deus falava tanto com ele, você perdeu minha presença. Ele sentia quando a presença de Deus saía. E teve uma vez que ele colocou a cabeça dele dentro do vaso. Ele falou, Senhor, eu sou uma... Aí o Espírito Santo voltou. Irmãos, a gente tem que lembrar que eu só estou aqui pela graça de Deus, eu não valho nada. Você não vale nada, mas Deus gosta de você. Deus é bom, e Ele nos salvou porque Ele é bom. E você não pode se esconder da casa de Deus, porque Deus é bom. Ele não ama você porque você é bom, Ele ama você porque Ele é bom. Não fuja daqui. Aqui é o lugar da cura. Aqui é o lugar onde você encontra amor. Se você fugir daqui, você vai fugir da cura. Se você depende do homem para se satisfazer, se você depende do homem para ser um bom cristão, a coisa está feia para você. Pastor, você é meu exemplo. Não, querido, eu não sou teu exemplo, eu sou teu testemunho. O nosso exemplo é Jesus. O único que nunca nos decepciona, quem é? Para quem que nós temos que olhar? Nós somos um testemunho, queridos. Os pastores, eles são, os homens de Deus são o quê? Quando a Bíblia diz, Paulo diz, sede meus imitadores, ele está falando ali para olhar para o testemunho. Quem é o nosso exemplo mesmo? Jesus. Se firmar em homem é idolatria. Nós somos filhos de Adão, temos a natureza caída. Falhar com o outro é próprio da gente. Nós só caímos em áreas diferentes. Às vezes nós temos resiliência para suportar alguns tipos de desilusão, mas nós não temos resiliência para suportar outras. Nós queremos encontrar a solução e a fé para os nossos problemas aonde? No outro, e é aí que a gente quebra. Porque a gente casa para encontrar um salvador em alguém. A gente vira amigo de alguém para encontrar um salvador em alguém. A gente monta uma empresa para poder, não para poder servir e ser uma bênção na vida dos outros, mas para ser salvo naquilo. A gente entra em muitas coisas sem o amor ágape, abnegado para o outro. Nós entramos no eros, no filia, desejo e alegria, um amor faltante. Eu não me relaciono com você, dando para você o que eu tenho, eu me relaciono para sacar de você. E quando eu descubro que você não era aquilo que eu idealizei, desilusão, frustração. Quando uma pessoa se desilude em uma situação, ela tem tendência a generalizar. Nenhum homem presta, toda mulher é interesseira. Essas máximas, esses extremos crescem em corações desiludidos. Toda pessoa extremada é uma pessoa desiludida. Quando você encontra uma mulher dizendo que todo homem, você já ficou com todo homem? Mas pastor do céu, minha amiga, que é a minha amiga, outra desiludida. Procura para uma mulher que encontrou um bom homem para você ver. Toda mulher é interesseira, você já ficou com todas, foi? Claro que não, pare de generalizar. Não tem ninguém bom, mas tem gente melhor, que o Espírito Santo já fez uma obra maior. E o segredo de ser uma pessoa melhor é estar aqui no altar, ó. É estar diante de Deus, é estar plantado junto a um ribeiro de águas, porque colocou a confiança em quem? Quem aqui quer ser uma pessoa muito melhor?
O único jeito é você colocar confiança no Senhor. É você colocar nele seu coração. Tire seu coração das pessoas. Tire seu coração das coisas. Coloque seu coração em Deus, que você nunca vai se decepcionar. Você nunca vai ficar pelo caminho. Você sempre vai estar feliz. Porque você está sempre num lugar seguro. Porque você colocou nele a sua confiança. Queridos, por que nós nos desiludimos? Porque nós esperamos demais das pessoas. Muitas vezes porque esperamos pouco da gente. Nós queremos encontrar o muito no outro. Por que nós desiludimos? Porque nós esperamos demais das pessoas. Nós queremos muito do outro porque esperamos pouco da gente. Nós queremos um Salvador. Todos querem pertencer, sim ou não? Todos querem fazer parte, se relacionar. E nós não gostamos da não aceitação. E quando nós somos rejeitados, nós temos essa tendência a se isolar. Porque nós estamos esperando muito demais das pessoas. Outro problema sério é a comparação. Todo mundo vive à base de comparação. Todo mundo que vive à base de comparação é medíocre. Nós devemos nos inspirar em alguém, mas não se comparar, porque você é único. Toda pessoa que se compara a alguém, ela está praticando um abuso contra ela mesma. Queridos, eu me inspiro em alguns pastores. Um deles é o pastor Fábio. Eu venho aqui na IAN e eu vejo que tanta coisa legal. Porque o pastor foi lá fora e ele viu muita coisa legal. E ele não voltou dizendo: eu sou uma porcaria, eu não valho nada. Ele voltou aqui e aplicou o que ele viu. Só que se pastores dos Estados Unidos vierem aqui, ele vai querer copiar coisas que tem aqui. Irmãos, o Subirá prega demais, o Luiz Hermínio, esses caras são fantásticos, mas eu sei que eu tenho o meu lugar no reino. E tem coisas que Deus vai fazer, não vai ser através dele, vai ser através. Eu me inspiro neles, mas eu não me comparo a eles. Toda morte e falência emocional migra. Toda pessoa medíocre é uma pessoa que se compara. Gente, sabe quando é que você não lê um livro? Quando o seu orgulho vai fazer você sentir tão pequeno quando você lê. Sabe por que muitas pessoas não lê livro na igreja? Porque a ignorância dela floresce. E ela não confronta a ignorância dela. Ela prefere ficar o que? Achando que sabe tudo. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Quando eu ouço uma mensagem de gente top, e quando eu leio um livro, eu fico depressivo. Porque eu vejo que eu sou uma porcaria. Mas o meu ego, eu vou lá e mato ele. Falo: fica quieto aí. Porque Deus colocou a sabedoria na pluralidade. Se você não quer ser medíocre, você precisa de relacionamento. Porque eu cresço com o pastor Fábio, mas o pastor Fábio cresce comigo. E se o meu orgulho estiver no trono, eu não leio, eu não ouço uma mensagem. Aí eu baixo uma mensagem da internet. Eu vou ali, pego um esbocinho de 15 minutos, e eu vou inclusive construir a minha identidade em cima de quem? Do outro. Você pode e deve ler. Sabe por que Subirá um crânio? O homem lê. Todo aquele conhecimento que está nele veio dele. Tem muita coisa dos outros. Se você quer ser uma pessoa grande, querido, pare de ter expectativas quanto ao outro e comece a ter expectativas quanto a você. Uma pesquisa nos Estados Unidos revela que somente 10% das pessoas que ajudamos nos amarão e voltarão para nos agradecer. Somente 10 pessoas que nós ajudamos vão nos amar e voltar para agradecer. Então não gere expectativa. Fala para o irmão aí: não gere expectativa. Ninguém se desilude tanto como o pastor. Sabia que ninguém se desilude tanto como o pastor? Porque o pastor todo dia, gente, você se desilude com o pastor também. Mas o pastor se desilude muito mais com você. Porque a gente todo dia entra uma ovelha nova, a gente fala: aleluia. De repente a pessoa vai embora da célula, vai embora da igreja, nem dá boa tarde. Entrou, você ajudou, fez tudo, de repente você some, vira a cara para você, as costas. Quando você encontra num lugar, finge que não te vê. Gente, as pessoas acham que a gente não tem sentimento. Acha que não machuca a rejeição, né? Por isso que você tem que ter o quê? Maturidade. Para você saber lidar com o outro, com a rejeição do outro.
Porque se você parar, quando uma pessoa te deixar, ela governava você. Eu fui traído muitas vezes por discípulos. Eu passei por inúmeras dores, mas eu nunca parei, sabe por quê? O meu discípulo nunca foi de posse, sempre foi de cuidado. A minha identidade nunca esteve nele, sempre esteve no Senhor. Aquilo que te para é aquilo que te governa. O sentimento da gratidão é uma exceção, não é uma regra. Então, não crie expectativa, senão a desilusão vai governar a sua vida. Sabe qual que é o segredo de ser feliz? Servir sem nenhuma expectativa. Mate, zere suas expectativas, zere, acabe com elas. Porque você vai ser uma pessoa feliz. Tem um ditado que diz: faça o bem sem olhar. Porque Elias, por que essas pessoas se decepcionam? Porque elas colocaram o serviço dela, no serviço dela, uma expectativa de gratidão. E quando vem a traição, ela para. Ela responde ao outro e não a Deus. Queridos, faça o bem sem orar a quem. Confie de olhos bem abertos.